Bom dia a todos, é a paz do Senhor Jesus. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu vivo esses momentos de adoração comunitária junto com a igreja na qual eu sirvo ou com a qual eu sirvo o Senhor, o meu coração se alegra pela presença de Deus, se alegra pelo mover de Deus, pela presença dele, mas ao mesmo tempo o meu coração fica apertado em saber que nem todos os meus amigos desfrutam disso, de que nem todos os meus familiares desfrutam disso. Me dá vontade às vezes de pegar e enfiar dentro de cada um deles essa presença de Deus, a palavra de Deus, mas essa aula não sou eu quem faço, não é você quem faz, é o Espírito Santo de Deus. Então eu quero te convidar até só mais um pouco, para que você olhe para aquelas pessoas que você gostaria que estivessem aqui, adorando o Senhor, servindo o Senhor conosco. Então, se você pode ficar de pé, faça isso e comece a orar por essas pessoas. Comece a orar para que Deus te mova nesse sentido de você transmitir esse amor, de você falar desse amor de Deus, de você ser instrumento para que as pessoas também desfrutem desse amor do Senhor. Eu sei que tem amigos meus agora que estão acordando de ressaca. Eu sei que tem conhecidos meus agora que estão acordando, olhando para o lado e desesperados por estarem na mesma casa com a pessoa que eles não gostariam de estar casados. Há filhos agora que têm os seus pais separados, têm os seus pais alcoolizados, têm uma família destruída. Há pessoas caminhando literalmente para o inferno e cumpre a nós essa função de compartilhar desse amor de Deus. Então, feche seus olhos. Olhe para essas pessoas que você gostaria que estivesse aqui. Olhe para que Deus use a sua vida. Olhe para que o Espírito Santo de Deus te use e faça uma obra nesses corações. Sejam eles seus familiares, sejam eles seus amigos do trabalho, do colégio, seus vizinhos. Mas glória a Deus pela vida deles agora. Pai Santo, nós queremos colocar diante do teu altar as vidas daquelas pessoas que nós gostaríamos que estivessem aqui. Nós queremos colocar no teu altar a nossa vida como igreja de Cristo, porque nós não somos chamados para vivermos nesse ambiente de graça, de amor, de mover o teu Santo Espírito, de coração quebrantado e guardar isso para nós mesmos, Senhor. Nós somos chamados para chamarmos outras pessoas à tua presença. Somos chamados para compartilharmos esse amor do Senhor, que nós não sejamos egoístas, que nós não tenhamos nossa visão limitada, mas que nós possamos mover a nossa mão em favor do próximo, para que o próximo conheça o Senhor através de nós, através da tua palavra. Abençoe os nossos familiares, abençoe os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos conhecidos, e nós possamos ser esse sal da terra e luz do mundo, para que eles também desfrutem desse amor, desfrutem dessa presença, desfrutem dessa cura, desfrutem dessa libertação que só existe na pessoa e na presença de Jesus Cristo. Nós oramos por isso, em nome de Jesus. E todos digam amém? Amém. Vocês podem se sentar. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Irmãos, eu vou falar um pouco hoje com vocês sobre Jesus e o Zé Ninguém. Você conhece o Zé Ninguém? Você conhece o Zé Ninguém? Porque tem alguns Zé Ninguém na vida. Falar um pouco sobre Jesus e o Zé Ninguém. Então eu vou projetar o texto bíblico e você pode me acompanhar aqui no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante. Falar um pouco então sobre Jesus e o Zé Ninguém. Diz assim o texto da palavra de Deus. Depois de passarem algum tempo em Jericó, Jesus saiu da cidade, seguido pelos discípulos e por uma multidão. E um mendigo cego, chamado Bartimeu,
filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando ele soube que Jesus, o Nazareno, passava por ali, começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, misericórdia, tem misericórdia de mim. Muitos tentaram fazê-lo calar, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou: Tragam-no aqui. Eles foram chamá-lo. Hoje é seu dia, ele está chamando você, levante-se. Jogando longe sua capa, ele ficou em pé e foi até Jesus. E Jesus perguntou: O que você quer de mim? O cego respondeu: Senhor, eu quero ver. Siga seu caminho, sua fé o salvou e curou você, disse Jesus. Nesse mesmo instante, ele recuperou a visão e seguia Jesus estrada afora. Irmãos, esse texto aqui, ele é bem conhecido por muitos de nós. A gente já tem estudado esse texto, falado desse texto algumas vezes. É do cego Bartimeu. O camarada, então, que era um pedinte. Ele ficava à beira da estrada pedindo esmola porque ele era cego. Sendo cego, era alguém marginalizado pela sociedade. Sendo cego, ele era alguém que não era economicamente ativo, ele não tinha como trabalhar. Sendo cego, ele provavelmente não constituiu sequer família, provavelmente, dado o contexto de uma pessoa cega naquela sociedade. Então ele está à beira do caminho e Jesus está passando. Jesus, então, ele vem passando por Jericó e Jesus está indo para onde? Ele está indo para Jerusalém. Então, naquela estrada que passava por Jericó, ali seria a última vez que Jesus passaria por ali, porque dali ele ia para Jerusalém e em Jerusalém ele seria recebido, ele pregaria, ele faria ceia, seria preso, seria castigado, morto, sepultado, depois ressurreto e assunto aos céus. A última vez que Jesus passou por Jericó foi esse relato que nós lemos. Então, à beira do caminho tem esse camarada chamado Bartimeu. E esse é um texto assim, muito simples, de muito fácil compreensão, e que eu acordei esses dias, nessa semana, com esse texto no coração, ou na cabeça, sei lá, de modo que Bartimeu povoou a minha mente nos últimos dias. E eu queria compartilhar com vocês novamente, porque eu já falei sobre Bartimeu aqui em outras situações. Eu queria compartilhar com vocês novamente algumas coisas que Deus tem tratado no meu coração com relação a esse contexto. E aí, ele sabendo que Jesus estava passando por ali, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os caras diziam assim: para de gritar, para de tumultuar, que Vossa Excelência, o Senhor Jesus está passando. E quanto mais eu só mandava ele ficar quieto, tanto mais ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que acontece é que aquele cara, então, à margem da sociedade, caído lá, um pedinte, um mendigo, Jesus ele para e manda chamar. Aí agora sim, agora os caras dão atenção para ele, assim: meu, se anima, levanta, porque o mestre está te chamando. E a Bíblia diz que num salto ele joga a capa dele, e num salto ele se põe de pé e corre para Jesus. Jesus vira para ele e fala assim: o que você quer que eu te faça? Uma pergunta óbvia. O que um cego, pedinte, mendigo, pediria para o Senhor, os senhores passando por ali? E ele fala: Senhor, eu quero ver. E aí Jesus diz: olha, a tua fé te curou, te salvou. E aí ele passa a seguir Jesus. Algumas lições, então, eu quero compartilhar com vocês que estão no meu coração. Primeira delas, para Deus, você não é mais um rosto na multidão. Para Deus, você não é mais um. Para Deus, você não é qualquer um. Porque Deus, ele não lida com multidão. Deus, ele não olha a multidão. Ele fala à multidão. Ele abençoa a multidão. Ele recebe a multidão. Ele alimenta a multidão.
multidão, mas Ele trata cada pessoa individualmente, porque para Jesus Ele não te olha no meio da multidão, mas Ele te olha como você é. Ele te olha como pessoa única, como pessoa exclusiva. Ele é o bom pastor, que é conhecido pelas suas ovelhas e conhece as suas ovelhas pelo nome. Você não é mais um para o Senhor. Você não é mais um para o Senhor. Então veja bem, um cara, um mendigo, um pedinte, cego, sentado à margem do caminho, marginalizado. Ele, talvez você não conheça ninguém assim, não tenha contato com ninguém assim. As pessoas não davam a mínima para aquele homem, mas para Jesus ele é importante. Tão importante que a Bíblia diz o nome dele. Bartimeu. Como se não bastasse assim, filho de Timeu, porque vai significa filho. Então, ele é tão importante para Deus que a Bíblia diz o nome dele é Bartimeu. E diz o nome do pai dele, filho de Timeu. E Jesus o chama pelo nome, porque Jesus ele não te vê na massa. E saiba de uma coisa, mesmo quando você não percebe, Deus está tratando com você individualmente. Ele está trabalhando por você o tempo todo. Mesmo quando você acha que Jesus não está cuidando de você, mesmo quando você acha que Jesus te deixou à margem, que você não ouve a voz de Jesus, veja, porque ele fica gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e ele passou a gritar mais alto, possivelmente, além do pessoal que mandava ele calar a boca, ele achou que Jesus não estava escutando a voz dele. Não, Jesus não está me ouvindo, não é possível. Ele gritava mais alto. E quantas vezes a gente acha que Jesus também não está ouvindo a gente, e a gente vai gritando mais alto, e vai gritando mais alto, mas para Jesus você não é mais um, você é você. Ele sabe o teu nome, sabe a tua história. Foi Ele que te teceu no ventre da tua mãe, Ele te acompanhou desde os meus passos, Ele te acompanha até hoje, e Ebenezer até aqui tem nos ajudado no Senhor. Ele não olha para cá e vê, está lá a igreja reunida. Não, ele olha para cá e vê a Antonita, ele vê a Madalena, ele vê a Bruna, ele vê o Luiz Fernando, ele vê cada um de nós individualmente porque ele nos ama. Ele para a posição, ele manda chamar aquele que ninguém dava a mínima, ele manda chamar o Zé Ninguém, ele manda chamar o cara que não valia nada para a sociedade, e não importa aquilo que diz, o que pense sobre você, não importa o modo como você se sente, saiba que para Jesus você é importante, ele olha para você individualmente. Ele te chama pelo nome. E na cruz do Calvário, Jesus não morreu pela massa. Tem uma música antiga, diz que quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, ele te chama pelo nome. Pelo nome. Talvez o seu patrão não saiba o seu nome. Talvez o seu vizinho não saiba o seu nome. As autoridades aqui da cidade, do estado, do país, não sabem o seu nome. Mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, sabe quem é você e te chama pelo nome. Você é importante para Ele. Jesus para tudo, para quem Deus é ninguém. Porque o Zé ninguém, para Jesus era alguém, e nós para Jesus também somos importantes, nós somos alvo do amor dele. Ele morreu na cruz do Calvário por nós. A outra coisa, clame e não deixe ninguém calar o seu clamor, porque Jesus te ouve. Não para de clamar, não para de clamar. Jesus estava passando ali, Jesus estava passando e ele clamando. E quantas vezes a gente está clamando, a gente está tentando se aproximar de Deus, e as circunstâncias da vida, até mesmo religiosos, dizem, não, ele não vai te atender. Não adianta você ficar gritando, não adianta você ter esperança, ele não vai te atender, mas clame, porque os ouvidos do Senhor estarão atentos ao teu clamor, à tua oração. Ele não rejeita a oração que nós fazemos no nosso coração. O nosso clamor não é mútuo perante Deus, porque Ele nos ouve. Clame. É impressionante como às vezes a religião faz aquilo que fizeram no compartilhamento. Você é um marginalizado, você é um cara, para de gritar, fica na boca que você vai atrapalhar o médico, você vai atrapalhar a posição, você vai atrapalhar os rituais, você não se enquadra no padrão.
ele está sendo seguido por discípulos, ele está sendo seguido por religiosos, por gente saudável. Você não se enquadra no padrão, então fica na sua. Não aceite isso em nome de Jesus, continue clamando. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração, diz a palavra de Deus. Então continua falando, não desiste de clamar em momento algum, mesmo que aqueles que se dizem discípulos, mesmo que aqueles que se dizem religiosos, mesmo que aqueles que se dizem entendidos da palavra, que você não se enquadra no padrão, você vai atrapalhar, isso aqui não é para você, desiste, continua clamando porque Jesus te ouve. Aquele cara, ele não podia ver Jesus, não cego, mas ele tinha ouvido falar de Jesus. Não disse que a fé vem pelo ouvir, né? Ele tinha ouvido falar de Jesus. E você pode não enxergar Jesus fisicamente. Eu nunca vi. Mas aquilo que eu ouvi falar dele me dá condição suficiente de clamar e saber que eu seria Jesus. Aquilo que eu ouvi falar de Jesus me dá condição suficiente para conhecer um pouco do caráter dele, e conhecendo quem ele é, eu sei que a minha oração não fica no vácuo, eu não fico falando sozinho, que a minha oração chega lá no altar de Deus e ele, de acordo com a sua vontade, me responde. Portanto, primeira coisa, você não é mais uma coisa clame. Mesmo quando te mandarem calar a boca, eu falo assim, continua falando, porque ele te ouve. Quem crê nisso, diga amém. A outra coisa, quem estava andando com Jesus? Mais perto dele ali eram os discípulos. Enquanto o necessitado Zé Ninguém clamava, enquanto aquele que não poderia chegar sozinho de Jesus, aquele que não enxergava Jesus, que não tinha como se aproximar dele, clamava, Jesus vira para os caras e dizia o quê? Vão lá buscar, tragam o cara aqui. E aí os discípulos vão e dão a boa notícia para ele. Se anima, se alegra, porque o mestre te chama. A outra coisa que esse texto fala no coração é sobre a incumbência que eu tenho, que você tem, de dar essa boa notícia para quem está marginalizado, de dar essa boa notícia para quem não consegue enxergar Jesus, de dar essa boa notícia para quem não consegue chegar sozinho até Jesus, de chegar e dizer, olha, o mestre te chama, levanta, se anima, porque tem jeito para você. E esse chamado é para a tua vida, esse chamado é para a minha vida. Nós caminhamos com Jesus, nós que temos conhecido um pouco de Jesus, um pouco sobre Jesus, temos esse mandato de levarmos a boa notícia para o necessitado, para o Zé Ninguém, para aquele que está à margem, para aquele que não consegue enxergar Jesus, para aquele que não consegue chegar sozinho até Jesus. A esses nós precisamos chegar e dar a boa notícia que Jesus está chamando para que eles tenham esse contato com Jesus. Você entende? Você entende esse chamado? Porque para nós, para aqueles que tiveram uma experiência pessoal com Jesus, não há um outro mandato nessa vida, senão de ser salva-terra-reinos do mundo, senão de transmitir a boa notícia de que o mestre está chamando. Porque se nós não cumprimos o papel para o novo chamados, o que é que diz lá? Se o salvo não salvar, ele serve só para ser pisado. A gente perde a nossa função e a vida cristã passa a ser uma vida de clube. Porque a religião, a verdadeira religião, ou o verdadeiro evangelho, ou a verdadeira vida cristã, não é aquela que move a mão de Deus em meu favor, mas aquela que move em favor do necessitado, do marginalizado, daquele que não pode chegar sozinho até Jesus. Então, você é chamado para dar boa notícia. E eu espero que você faça isso em nome de Jesus. A outra coisa, abandone quem te impede de atender o chamado de Jesus. Eu fico, cada vez que eu leio a Bíblia, eu fico tentando imaginar o cenário, imaginar as pessoas, imaginar as roupas. Eu até falei com um professor da minha filha há uns meses numa reunião, aí ele dizendo assim, que ele se irrita com a novela da Record, do treinamento, porque assim, os egípcios todos loiros de olhos azuis, não era daquele jeito, né? Mas eu fico tentando imaginar o cenário, eu fico viajando assim, tentando imaginar como eram as pessoas,
E é por isso que eu gosto de ouvir o Estênio Marcius. Bate lá no YouTube, para você ouvir um pouco dele. Ele já veio aqui algumas vezes, porque ele canta a Bíblia, ele vai cantando as histórias bíblicas de modo que ele te joga dentro do texto. E eu fico imaginando aqui o cenário: o mendigo, cego, pedinte, envolto numa capa, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E na hora que chega o irmão, você para ele e fala assim: meu, se anima que o mestre está chamando. O que ele faz? Ele joga a capa longe e pula e sai correndo em direção a Jesus. E aí o que passa pela minha mente é o seguinte: o que tem um mendigo, se não a sua capa? Não é verdade? O que tem um mendigo, se não a sua capa? E ele se desfaz da única coisa talvez ele tivesse. Ele abriu mão da única coisa talvez ele tivesse para correr em direção a Jesus. Ele abriu mão. Era a única coisa que ele tinha. Eu ouvi uma história, que eu até contei para o Edivan, de que o bêbado estava muito bêbado, estava tremendo, estava para lá de Bagdá. Aí pegou a última garrafa de pinga dele assim, ó, e abraçou. A garrafinha com a última garrafa dele, saiu dançando as pernas e tal. Aí nisso ele cai. Pá! Quando ele cai, ele fica líquido, fica molhado. Aí ele fala: tomara que seja sangue. Ele não queria perder a última garrafa dele. Tomara que seja sangue. É o desespero de perder a única coisa que tem. Mas Bartimeu provavelmente tivesse só aquela capa, porque ele era um cara, um pedinte, era um mendigo, e ele joga a capa longe e corre para Jesus, até porque talvez a capa o enroscasse de correr para Jesus. Porque a Bíblia dá ênfase nele jogar a capa. Então ele joga a capa para poder correr. Porque ele não queria que nada o impedisse de correr para Jesus. E muitas vezes a gente ouve o chamado de Deus, a gente está clamando a Deus, e aí tem o chamado: vem que eu estou te chamando, vem que eu vou te receber, vem que eu quero estabelecer essa relação com você. Mas a gente fica enroscado nas capas da nossa vida. A gente fica enroscado. Obrigado. A gente fica enroscado nas coisas do nosso dia a dia. A gente fica enroscado no nosso pecado. A gente fica enroscado nas nossas manias. A gente fica enroscado na vergonha do que, é que o outro vai pensar de você. Aí a gente acaba não indo para Jesus, correndo para Jesus, porque fica enroscado nas nossas próprias opiniões. A Bíblia existe, mas eu não concordo com isso. Um amigo meu, eu postei um vídeo de não sei o que lá, não, de pregação, né? Não sei como é. E aí ele comentou assim: Ale, como eu faço para ter essa comunhão, esse relacionamento pessoal com Jesus? Aí eu fiz um outro vídeo ontem e postei o Marcão, que é amigo meu, amigo pessoal que fez a jiu-jitsu. E aí nesse vídeo eu falo um pouco sobre essa questão da gente, no relacionamento com Jesus, a gente tem que crer que Ele existe. A gente tem que conhecê-lo através da sua palavra e obedecer a sua palavra, para estabelecer uma relação com Ele. É importante obedecer a sua palavra. Então, a gente lê a palavra, ouve a palavra, às vezes entende a palavra, mas não quer obedecer a palavra. Porque a palavra muitas vezes ela depõe contra a gente, ela conta o nosso erro. E a gente, nessa nossa intransigência, fica se enroscando para correr a Jesus. Então, às vezes, a nossa cabeçadura é uma capa que nos impede de correr para Jesus. Então, o que é que tem te enroscado e te impedido de correr para Jesus? Lança fora, joga longe, corre, porque hoje Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. A outra coisa interessante é o seguinte: Jesus chega para o cego, mendigo, à margem da sociedade, chega para o Zé Ninguém, que não tem nada na vida, não tem ninguém na vida, e Jesus fala para ele assim: o que você quer que eu te faça? Não parece uma pergunta óbvia? Oh, Jesus. A pergunta é óbvia.
Eu quero ser curado. Você não está percebendo isso? Mas por que é que Jesus pergunta? Se Jesus sabe. Por que Jesus pergunta se ele sabe? Porque Jesus quer estabelecer relacionamento. Tá certo? Porque a vida cristã, ela não é um toma lá da cá, mas é uma vida relacional. E aqui também a gente parte para entender um pouco desse negócio de oração. Porque se Jesus sabe de tudo, se Deus sabe de tudo, o porquê que eu preciso orar? Por que eu preciso orar? E Lutero, ele dizia assim que nós não oramos para lembrar Deus das suas obrigações. Nós oramos porque nós precisamos da oração. Porque na oração nós entramos em comunhão com Deus. Na oração nós nos aproximamos de Deus. Na oração nós confessamos e reconhecemos quem somos e quem Ele é. Então Jesus não faz a pergunta como que não conhece o Bartimeu. Ele sabia da necessidade. E Ele sabe aquilo que você precisa. Mas Ele quer estabelecer relacionamento com você. Amém? Na vida espiritual não tem drive-thru. Como é que é o drive-thru? Você vai no drive-thru do Habib's, aí você para, aí a mocinha, geralmente gaúcha, fala: aí quer comer o quê? Tchê! Vá! Mas você não tem contato com o camarada. Você dá o seu pedido, na próxima cabine você para, na outra cabine você retira. Quando chega em casa tem que ver errado. Mas foi isso mesmo. Na vida espiritual não tem drive-thru, tem relacionamento. A gente fala com Deus, Deus fala com a gente. A gente se relaciona com Deus, Deus se relaciona com a gente. A gente não ora para lembrar Deus. Deus não precisa de secretária eletrônica. Deus não precisa de alerta no celular. Abençoado Henrique. Abençoado Henrique. Deus não precisa disso. Ele te chama para relacionamento. Quem está entendendo isso, diga amém. Então a pergunta de Jesus não era óbvia. Ou seja, até poderia ser óbvia, mas o que Ele quer não era óbvio. O que Ele quer é relacionamento. O que Ele quer é ouvir. O que Ele quer é falar. E Ele te chama para esse nível de relacionamento com Ele. Mas uma coisa: em seu relacionamento com Jesus, saiba que Ele é o Senhor. Como que o Bartimeu, como que ninguém chega para ele? Jesus da linhagem de Davi, filho do rei Davi, que vem da família do grande rei Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus chega para o cara e fala assim: você quer que eu faça o quê? O Bartimeu, que é Zé Ninguém, se coloca no lugar dele. Ele não fala: eu reivindico a cura. Ele não fala: profetizo que o Senhor me... Ele fala assim. Ele não chega diante de Jesus numa manifestação de poder. Eu acabei de ver um vídeo para maiores de 18 anos de um cara pedindo um sinal da parte de Deus. O Senhor fala comigo. Aí tal, um vídeo bom e tal. Fala comigo e tal. Aí daqui a pouco aparece um anjo. Um anjo. Aí o anjo fala: eis que lá na chuva, começa a falar em Deus, ele não chega em Jesus e começa numa demonstração, e Jesus também não fala do que ele não entenda, mas ele chega para Jesus, sabendo que Jesus é o Senhor, e ele fala: Senhor, o que eu quero é ser curado. Como ele diz assim: olha, a minha vontade é ser curado, mas o Senhor sabe. O que eu quero é voltar também, mas aí está na tua mão, está na minha. Ele se achega a Jesus no lugar dele, sabendo que Jesus é o Senhor e que Ele é necessitado, que Ele é ninguém, que Ele é o marginalizado. Entenda uma coisa: quando nós chegamos perante Deus, nós devemos chegar com as mãos estendidas. Não como quem tem algo para pagar. Olha como eu sou bom, olha como eu sou justo, olha como eu sou fiel, o Senhor me abençoa. Mas nós chegamos com a mão estendida como quem não tem nada e precisa de tudo da parte de Deus. Essa é a postura que o Zé Ninguém chegou perante Deus, perante Jesus. E essa é a postura que a gente
tem que ter quando nós nos relacionamos com Ele. Ele é o Senhor e nós somos os seus servos. Ele é o Deus de toda a glória e nós somos criaturas. Ele é digno, maravilhoso, perfeito, soberano e nós somos o Zé Ninguém, que pela graça dele somos salvos pela fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de homens, para que ninguém se glorie. Aliás, essa passagem aqui do Bartimeu fala muito sobre os princípios da reforma protestante. Eu até também postei um 10 minutos sobre isso. Ontem nós completamos 498 anos de reforma protestante. Tá? Ontem, para mim, não foi Halloween, foi dia da reforma protestante. E aí eu me vesti de Lutero e saí de casa em casa, até resolver urgências. Aí eu só Aí a gente foi. A gente comemorou os 498 anos de reforma protestante. E das 5 solas que a gente diz, as 3 que Lutero mais bateu foi sola gratia, sola fide, sola escritura, só a graça, só a fé, só a escritura. E esse texto fala um pouco sobre isso. Eu vou dar uma alegorizada, mas fala um pouco sobre isso. O Bartimeu chega diante de Jesus, sabendo que ele não é ninguém, e qualquer coisa que viesse para ele seria tudo da graça de Jesus, porque no Bartimeu não tinha nada que fizesse com que Jesus o abençoasse. Que se ele conseguisse alguma coisa, não seria pelos seus méritos, seria pelos méritos do próprio Senhor Jesus, filho de Davi, porque o que ele pedia era misericórdia. Então, Bartimeu, ele entende que se algo rolasse com ele seria graça de Deus. E quando ele chega perante Deus, perante Jesus, ele chega acreditando naquilo que ele tinha ouvido falar sobre Jesus. Porque fé não é uma capacidade sobrenatural de você fazer as coisas acontecerem. Aí tu fala, meu parceiro, está chovendo. Oh Deus, para chuva. Isso é fé, gente. Fora do ponto que você me pergunta, eu te digo isso. Isso não é fé. Fé é uma confiança plena em quem Deus é. Eu sei quem Deus é. Eu tenho conhecido através da sua palavra e eu confio no seu caráter. Por isso a minha vida eu entrego nas mãos dele. Só a graça e só a fé. E a transformação na vida do Bartimeu veio pela palavra. Só a palavra. Então, esse retrato aqui fala um pouco da base da reforma também. Mas Bartimeu chega perante Jesus sabendo que ele era o ninguém e que Jesus era o Deus todo soberano. Para encerrar, para quase encerrar, ele é curado, aí ele faz o quê? Opa, fui curado, estou vendo, hashtag partiu o mundão, valeu Jesus, o Buda do nosso alguém, pá, mas ou não. Ele é curado e ele passa a seguir Jesus. Ao contrário daqueles leprosos que são curados não voltam sequer para agradecer. E a chamada de Deus também para você é assim, que mesmo que você receba, ou se você receber aquilo que você busca da parte de Deus, continue seguindo Jesus. Siga Jesus mesmo se você receber o que você quer. Porque se você busca Jesus, recebe o que você quer e vaza, isso não é vida cristã, isso é interesse. Isso não é vida cristã, isso é egoísmo. Bartimeu foi curado e continuou seguindo Jesus pelo caminho. E assim, de verdade, irmãos, quando as pessoas chegam à igreja, eu fico pensando assim, será que essa aqui, que essa vai? Até quando esse aí? Ou até onde é o interesse dessa pessoa? E eu fico de fato com um coração transbordante quando eu vejo uns caras que chegam na igreja aqui, ó, e não são curados, mas continuam seguindo Jesus. E não conseguem resolver todos os seus problemas, mas continuam amando Jesus. Alguns, por conta da fidelidade, passam a sofrer ainda mais, mas continuam servindo Jesus. Por isso, siga Jesus, mesmo se você receber aquilo que Ele quer te dar. Mesmo se você receber aquilo que você quer para Ele, continue seguindo Jesus. E para encerrar,
Aproveite a oportunidade. Se Bartimeu não tivesse clamado, se ele não tivesse se esgoelado, se ele não tivesse pedido por Jesus, nunca mais ele teria essa oportunidade, porque aquela era a última vez que Jesus passaria por Jericó. Jesus nunca mais passou por Jericó. A presença dele está lá, assim como está aqui. Mas fisicamente ele passaria por lá, de lá ia para Jerusalém, lá ia ser preso, castigado, depois ia ser levado ao Gólgota, morto, depois ressurreto, passa 40 dias e assim para os céus. Então não perca a oportunidade de se relacionar com Jesus Cristo. Não perca a oportunidade de se entregar para Jesus Cristo. Quando a gente cantava aí do cantor cristão, tinha um que dizia assim, tem um que dizia assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer salvar a vida. Então, eu não estou aqui para botar medo de mim, mas eu vou dizer, aproveite, porque hoje pode ser a última oportunidade. Eu não sei quantas vezes mais você vai poder ouvir a palavra de Deus. Eu não sei quantas vezes mais você vai poder estar aqui na casa de Deus. Eu estou vivo agora. Eu não sei se quando sair daqui eu morro. Tomara que se for para morrer, que seja amanhã, porque hoje eu vou no teatro com a minha esposa. Já está pago, já comprei. Vou ver aquele pastor Fábio Porchat. Então, Jesus, segura até amanhã de manhã, pelo menos. Morro. Mas talvez essa seja a nossa última oportunidade. Bartimeu não desperdiçou. E você também não desperdice isso em nome de Deus. Vamos ficar de pé? Feche seus olhos. Eu quero orar pela tua vida. E eu quero que você abra o seu coração para essas verdades do Evangelho. Primeiro, para Deus você não é mais um, Deus te ama e você é uma pessoa única. E Ele te conhece pelo nome. E Ele te chama pelo nome. E você se desenrosque de tudo aquilo que tem te impedido de servir o Senhor. Pessoal, se o teu olho te escandaliza, arranca fora. Se o teu olho te faz pecar, arranca fora. Porque é melhor entrar com a olho no céu do que você ir com os dois olhos para o inferno. Jesus dizia, ele não está falando de uma amputação física, mas às vezes a gente tem que passar por algumas amputações sociais, ou algumas amputações emocionais, algumas amputações nas nossas convicções, para tirar a capa que enrosca a gente de seguir para Jesus. Chegando na presença de Jesus, saiba que Ele é o Senhor, e que te chama, e que Ele é Deus, que Ele é soberano, e que você é criatura dEle, que Ele te ama. Mas se você não ordena a Deus, você não reivindica a Deus, você não bota o dedo na cara de Deus para nada, porque Ele é o Senhor e nós somos os seus servos. Que você clame, mesmo quando as situações ficam contrárias, Ele desiste, Ele não vai te ouvir, Ele não quer saber de você, isso não vai dar certo, você não vai adiante, continue clamando em nome de Jesus, porque Ele ouve, Ele ouve, Ele ouve o teu clamor, Ele ouve o teu clamor. Aproveita a oportunidade, porque talvez hoje seja a última. Eu não sei quantas vezes mais, mas Jesus está aqui nessa manhã, e Ele tem o mesmo poder que operou na vida do Bartimeu. É o poder que pode operar na tua vida nessa manhã. Talvez com cura física, talvez com cura emocional, certamente com a cura da sua alma, com o perdão dos seus pecados, com a renovação da sua vida. Que a sua oração seja igual de Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E para você que já teve essa experiência com Jesus, o mandato é outro. O mandato é que você dê a boa notícia de que o Mestre está chamando o marginalizado, de que o Mestre está chamando o Zé Ninguém, de que o Mestre está chamando aquele que sozinho não tem condição de chegar até Jesus. E você não tem o direito de sonegar essa boa notícia de que Jesus está chamando. Você não tem o direito de sonegar essa verdade de que Jesus está chamando para restaurar, para transformar, para curar. E você seja usado por Deus para dar a boa notícia e para levar as pessoas até a presença do Senhor. Eu quero orar com vocês. Orando. Senhor Deus, eu quero colocar diante do teu altar cada pessoa, aquele que tem se sentido o Zé Ninguém, que ele saiba que assim como foi com Bartimeu, o Senhor chama pelo nome. O Senhor quer abençoar, o Senhor está chamando para um relacionamento pessoal, para um relacionamento de vida, de comunhão, e que vem com altura, é fruto desse relacionamento, de que a vida eterna, de que a transformação de vida é fruto desse relacionamento, Senhor. Que a autoestima daquele que tem uma baixa autoestima nessa manhã seja refeita a partir do fato de que Jesus morreu por cada um deles aqui em nome de Jesus. Que os complexos de inferioridade, de rejeição, sejam desfeitos a partir da verdade de que Jesus ama cada um individualmente e chama cada um pelo nome e trouxe cada um aqui nessa manhã para dizer o quanto é amado, o quanto é amado, o quanto Deus quer transformar, o quanto é importante. E se a Bíblia fosse escrita hoje, talvez o seu nome estivesse lá também como o nome de Bartimeu, que para a sociedade não era ninguém. Senhor Deus, trabalha nesses corações, nós pedimos que a nossa relação com o Senhor seja de servo e Senhor, que a nossa aproximação com o Senhor seja de mãos estendidas, não para mostrar o que nós tenhamos ou possamos fazer, mas para demonstrar que nós precisamos, que elas estão vazias e carecem da tua graça e da tua glória, Senhor. Pai, e desperta cada um aqui a ser portador dessa boa notícia, ao marginalizado, ao que sofre, aquele que está abandonado, que não tem condição de chegar a Jesus sozinho. Nós oramos por isso, oramos pelo teu povo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. E abraçar uma, duas, três, 10 pessoas e dizer que ela é amada em Cristo, que ela faz parte dessa família. Em Jesus nós somos um. Não será seu lugar e faça isso. Deus não conhece. Vai lá. Nós somos chamados para fazer parte dessa família. Amém, amém.
pessoal que já está aqui, o pessoal que está chegando aqui. A Bruna é a segunda vez, Bruna. Segunda vez que você é chamado para participar dessa família. Você é muito amado por Deus, né? É interessante o seguinte, que ouça isso. A gente pode usar, mas o plano de Deus para a gente não usa, né? Aquilo que ele sonhou para você quando você era pequena, está de pé. Ele não existe. Deus é top, Deus é demais. Então, a gente é chamado para ser parte dessa grande família. Todos nós somos chamados para isso. Amém? Nós vamos sentar aqui no instante. E o que eu faço agora? Eu peço a ceia. A ceia, né? A ceia. Está mais com o espírito de ceia. Chama o pastor Paulo de frente, os diáconos, os pastores estão tratados de perdão. A gente vai ministrar a ceia do Senhor. Vamos relembrar de novo um pouco sobre o que é a ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, a gente faz isso em memória dele, faz isso em memória do sacrifício dele por nós. A gente anuncia a morte e a ressurreição dele até que ele venha. E quem é que é chamado para participar da ceia? Aquele que está em comunhão com Deus. A Bíblia diz lá, o apóstolo Paulo examina sobre a si mesmo e participe. Então, felizes estão chamados para a mesa do Senhor. E a gente não pode participar disso, eu vou fazer de qualquer jeito. Não, isso aqui é parte do corpo do Senhor Jesus Cristo. Mas também a gente não nega a ceia para ninguém. E a nossa chamada é que você feche os seus olhos agora. E caso você não tenha feito, você faça sua oração de confissão dos seus pecados. E nós precisamos participar da mesa do Senhor. Eu vou pedir o Paulo na nossa oração. Ó Cristo bendito, te louvamos porque a tua graça é superabundante. E nas Escrituras diz que toda vez que nós comemos o pão, bebemos o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que o Senhor venha. E nós entendemos que a tua graça está nisso porque o Senhor se deu por nós. A tua graça é superabundante. Ao participarmos, de fato, lembramos que é a tua graça sobre as nossas vidas. E é o teu sangue que nos purifica de toda iniquidade. Porque todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. E o Senhor veio estender essa mão de bondade e de graça sobre as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, a nossa ambivalência. Envolva-nos com teu amor. Acolhe a cada um com graça e com misericórdia nessa hora. E que teu nome seja honrado e glorificado, porque toda a glória do Senhor, todo o mérito é do Senhor. Em teu nome pedimos e agradecemos. Isso aqui é suco de uva, né? Isso aqui é pão de forma cortada. Mas pela fé, são corpo e sangue de Jesus Cristo. Então, a gente participando do corpo e sangue de Jesus, nós olhamos para trás e vemos o sacrifício dele na cruz por nós, por amor a cada um de nós. E eu tenho uma grande dificuldade em pensar no amor de Deus e não ficar constrangido. Eu tenho uma grande dificuldade em olhar para a cruz e não me sentir constrangido. Saber que ele fez isso por mim. Então a gente olha para si, para trás e mostra para vocês. A gente olha para o agora e vemos o mandato de vivermos como comunidade da fé e chamarmos outros para esse mesmo amor de Deus, para a graça de Jesus Cristo. E enquanto caminhamos aqui como igreja militante, a gente devemos ser sal da terra do mundo.
E ainda na ceia a gente olha para frente, na esperança da volta de Jesus. Quando o céu se abrirá, a trombeta vai tocar, e todo olho verá, perante ele todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória do Deus Pai. A gente não pode perder essa esperança. A gente não pode perder essa esperança na volta de Jesus. Enquanto a gente milita, a gente está pregando o Evangelho. E a pregação do Evangelho do cristão não deve ser algo a mais na nossa vida. Eu falei sobre isso. A nossa vida deve partir disso. Não é assim, eu vou trabalhar e se der eu prego o Evangelho. Eu, como pregador do Evangelho, vou estar pregando. Entendeu? Essa ideia. E enquanto a gente milita e fala do amor de Deus para as pessoas, apaixonado pelas pessoas, apaixonado pelas almas, a gente olha para frente. Na esperança de que um dia o Senhor virá nos buscar. Então conheceremos como somos conhecidos. E eu anelo, eu amo a vida aqui na terra. Eu me divirto aqui. Eu curto a vida mesmo. Eu canto, eu danço, eu me divirto, eu dou risada, eu faço piada. Eu curto mesmo. E agora que eu tenho filho adolescente que me ensina outros. Passei por os anos mesmo, no processo de dança, culto, celebro a vida. Mas eu almejo o dia que o Senhor me chamou. Eu percebi o céu se abrindo, foi para isso que eu existi, foi para esse momento. Para esse momento que a igreja existe. Para esse momento que Deus te chamou. Então, a gente vai celebrar tudo isso na ceia do Senhor. E nós possamos fazer isso com essa consciência de que isso não é ritual, isso é consciência, isso é expressão, isso é vivência dessa presença de Deus que nos move em direção ao outro, dessa esperança que nos move em direção à glória, desse amor que me joga para o necessitado, que me joga para o perdido e que me faz viver uma comunidade de fé como essa, onde eu sou abençoado. Amém? À medida que vai passando para simplificar a vida, você já pode tomar o cálice e devolver, e depois comer o pão. Irmãos, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo foi partido em nosso favor, conserve você para Ele mesmo, até que logo Ele venha, coma e seja agradecido. O sangue de Jesus derramado em seu favor, o conserve para Ele mesmo, até aquele dia, bebamos e sejamos agradecidos. Que o corpo e o sangue de Jesus sejam vida na nossa vida. E nós possamos fazer isso na profunda consciência da sua morte, da sua ressurreição e da sua volta. Nós possamos fazer isso com a profunda consciência da missão de Jesus, que é dada para a igreja e na qual caminhamos. Nós possamos fazer isso na profunda consciência de que nós somos filhos uns dos outros. E não há evangelho individual. O evangelho é essa vivência da família da fé. Comamos, sejamos agradecidos em nome de Jesus.
Alguém que conseguir esse livro aqui, dê um sinal com a mão. Todos foram servidos. E diga uma coisa, essa música fala sobre andarmos juntos. Comunhão não significa que nós temos que ser iguais. Entendam isso. Nós não somos iguais. Não seremos iguais. Eu tenho 2 filhos. Saíram da mesma barriga. Foram criados pelas mesmas pessoas. E são diferentes. Nós não somos iguais. Aqui um é corintiano, o outro é palmeirense. Não é verdade? Um fala mais, o outro fala menos. Um é petista, o outro pode ser do PT, um pode ser pentecostal, o outro pode ser menos pentecostal, ou não pentecostal, ou uma pedra de gelo, eu. Mas andarmos em comunhão é mais que isso. É a despeito das nossas diferenças, nós sabemos que somos um no Senhor e que a nossa fé supera todas essas diferenças. Eu não entendo muito bem assim, não, eu tenho que fazer. Assim, gente que só anda com gente que é igual a ele. Isso aí a gente já. O pastor Paulo pregou sobre isso. Apesar das nossas diferenças, nós somos um no Senhor. E caminharemos como uma igreja, onde tem petistas, terceiristas, palmeirenses, santistas e são paulinos e só corintianos, gente que fala mais, gente que fala menos, e a gente não deve fazer separação das diferenças, porque no Senhor nós somos som. Isso é a capacidade de andar junto com o Senhor. Agradecendo a Deus pela mesa do Senhor. Senhor, nós agradecemos pela mesa do Senhor, pela ceia, pela tua morte, pela sua ressurreição, pelo teu sacrifício, pelo teu favor. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Nós te pedimos em nome de Jesus e todos digam amém. Amém. Irmãos, a gente vai ofertar agora. E você também trouxe ali no celeiro, você pode deixar aqui na frente. E hoje você deposita suas ofertas nessas caixinhas verdes que crente chama de gasofilácio. Você pode depositar aqui. É importante reforçar sempre, né, que a gente deve ser movido à contribuição não pela coerção, não pela força, mas por uma consciência do chamado de Deus para ser colaborador da obra dele. Pela consciência de que nada é nosso, tudo é dele. E pela consciência do prazer de servir na comunidade, de poder ser participante do ministério dessa comunidade. Que isso te mova a contribuir com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria, tá certo? E eu tenho costumado dizer também que o dízimo, como lei, estabelecia um percentual das suas vendas no Antigo Testamento. Aí no Novo Testamento ele não trata disso. Por quê? Porque no Novo Testamento tudo que é nosso é do Senhor. Acabou. É tudo dele. A roupa que eu visto é dele. O pão que eu tenho sobre a mesa é dele. Tudo que eu venho é dele. E eu entrego tudo meu do Senhor. Literalmente o máximo possível. Inclusive com relação a finanças. Estão entendendo isso? Esse é o princípio do Antigo Testamento. Esse é o princípio do Novo Testamento. Tudo é dele. Eu não creio, irmãos. Aqui eu já vou corrigir uma coisa.
nessa relação de causa e efeito, dá o dízimo que você recebe tal coisa. Eu não creio nisso, ponto final. Eu não creio nessa relação de causa e efeito. O que eu creio? Que a nossa fidelidade a Deus e obediência a Deus nos torna capazes de administrar, às vezes, um pouco mais daquilo que Deus tem para nós. Estão entendendo a diferença? Então, assim, eu não creio assim, dá o dízimo para você ser próspero. Esquece, eu não creio nisso. Minha mãe foi dizimista e morreu pobre. Foi dizimista a vida toda e morreu pobre. Nada tem a ver uma coisa com a outra. A bênção que fala Malaquias não é financeira. Acabou. Então, quem diz para você, seja dizimista que você vai ser próspero, não é assim. Não é, relação de causa e efeito existe em trabalho de uma coisa. Você faz uma coisa para obter outra. E o Evangelho não é isso. Mas eu creio que aqueles que são fiéis a Deus discernem isso e administram aquilo que Deus dá com sabedoria e de acordo com a vontade de Deus, eles são capazes de repente administrar um pouquinho mais. É isso que eu creio. E Deus dá não para você, mas Deus dá para você repartir ainda mais. Amém? Nós vamos fazer isso agora. Eu queria cantar a música do amor que não falha. Pode ser? E aí, quando nós cantamos, você pode vir à frente e depositar a sua oferta, o seu dízimo e os alimentos aqui, tá bom? Vamos lá.
deu lascada. Pessoal, eu esqueci de apresentar os visitantes, porque eles são importantes, porque eu sou uma rampa mesmo, eu esqueço. Do lado aqui nós temos, as irmãs são de Angola também, né, Luzia? Apresenta pra gente. As irmãs, por favor. A minha tia chegou ontem de Angola, a menina que está lá fora é sobrinha minha e neta dela. Filha e irmã da Luzia. Maria. Na verdade, assim, essa igreja tem uma paixão dos angolanos, assim, culpa da Luzia, tudo que eu posso por aqui. E cuidado, os filhos de vocês correm grande perigo aqui. Porque ó, o Renato pegou e o Renato costuma não devolver as crianças. Então, já corre atrás dele lá. Outros costumam fazer isso, olha ó. A leitura também está assim. Vocês estão benditas em nome de Jesus. Esse povo muito amado, de coração mesmo, é verdade. Pode sentar. Tem atrás do Guilherme e da Joana, tem uma turminha nova lá. Fiquem de pé, digam seus nomes. Começando. Rafael. Felipe, você está falando sério que vocês são pais deles? Não. Bom, você faz, super não. Vocês são bem-vindos, viu? Deus abençoe vocês. Voltem mais vezes aí, amigos lá da Bia. Alguém mais visitante aqui do lado? A Bruna é da casa, a mãe da Bia também já é da casa. Mãezinha da Bia, né, senhora? Também já é da casa. Bom, aqui do lado esquerdo, quem visita a gente? Mais ou menos? Então fica de pé, diga o nome aí. E a senhora? Primeira vez com vocês? Só a anta aqui que não lembrava. São bem-vindas em nome de Jesus, viu? Espero que tenham sido abençoadas hoje aqui. Tá bom? Deus abençoe vocês. Lá em cima tem alguém que visita a gente? Então é o seguinte, quem está perto do pessoal que está visitando, estenda a mão aí, diga que eles são bem-vindos em nome de Jesus. Tá bom? A Luana é minha hóspede, fica de pé, Luana. Hoje a Luana, desde ontem está lá com a gente, né? Então, bem-vindo também, viu? Na minha casa, assim, eu tenho filho lá que quem é? Opa! Eu tenho que chegar cedo para ter meu lugar para dormir. Então, bem-vindo. A gente vai encerrar o culto, só dizer uma coisa para os irmãos. Super rápido. Eu só preciso fazer uma formalidade para registro da pessoa jurídica da igreja, em cartório, que a gente tem que só reeleger ou reafirmar a pessoa jurídica da igreja, que é composta pelo presidente, que sou eu, que assino pela igreja, o tesoureiro, que é o Edson, o secretário, que é o Guilherme, né, da pessoa jurídica, e o diretor de patrimônio, que é o Cláudio. E eu só preciso que a igreja diga sim. Sim? Então, para ficar lá na frente, vocês assinem, por favor, uma lista de presença, porque só nós vamos saber. A igreja é uma pessoa jurídica, né? E a nossa ata de eleição, eu marquei Assembleia para dezembro, esqueci que vencia agora. E aí os bancos falam assim, está vencendo a ata, precisa renovar cadastro e tal, mas eu não sou por isso, tá? Não. O resumo é o seguinte, se o teto cair, quem vai preso? Sou eu, Guilherme, Cláudio e Edson. O resumo é isso aí, tá bom? Irmãos, dizer para vocês o seguinte, a Sandra, mãe do João Marcos, passou por uma cirurgia ontem, a Lívia, filha do Mário, também passou, a Sandra está hospitalizada, talvez tenha alta hoje. Vai ter alta hoje? Então vocês vão na casa dela, perderam a chance de ir para o hospital. Pelo menos na casa dela não paga o estacionamento, tá? Mas assim, ela estava no hospital Assunção, a Lívia está no hospital Brasil em Santo André, apartamento 420, eu acho que é isso. Então vocês também olhem pela Lívia, quem puder dar uma passadinha lá, elas passaram por cirurgia, mas a Lívia está bem também, né, mãe? Está bem. E por último, nós temos os nossos avisos todos lá no site ou no boletim, você pode consultá-los, tá bem? Luciana, domingo que vem? Tá, é o seguinte,
Vocês, pessoas novas que estão já chegando à igreja nesses últimos meses aqui, recentemente, eu não, a igreja está convidando vocês para tomar um café da tarde no domingo que vem antes do culto, às 4 horas. Então, vocês estão convidados, na verdade, assim, para eu poder recebê-los, assim, para falar um pouco para vocês sobre a igreja. Eu também estou com umas dúvidas aí, que os números fechados, mas para que vocês conheçam um pouco mais da igreja, e a gente bate um papo, e vocês também se conheçam entre vocês antes do culto semana que vem. Então, a Luciana e a Kelly, né, elas devem procurar vocês aí para confirmar quem vem, tá bom? Vai ser um café de jejum. Vamos jejuar das 4 às 6 da tarde, aí 6 do culto, depois vocês vão ficar. Mas eu vou ter o prazer de estar com vocês no próximo domingo, um pouco antes do culto, para vocês poderem conhecer um pouco mais sobre a igreja, né? E a gente também conhecer um pouco de vocês. É bate-papo, não tem nada demais, não. E eu não vou rir o ferro, tá bom? Era só brincadeira. É isso aí, tudo isso, né? Vamos para a então, a gente está encerrando esse culto. O Miquel vai lá bem para o Antônio, brincadeira. Vamos para de pé. Irmãos, durante o louvor, a gente pode pular e dançar, viu? Eu estava aqui louvando e eu vi o Ademir todo se requebrando lá. Aí ele viu e travou, Ademir, ficando de verdade, viu? Você estava todo para lá e para cá e tal, pode ficar à vontade. Dá a mão para quem está do seu lado. Nós vamos encerrar o nosso culto. Tá vendo? Misão está todo se requebrando aqui. Aí ele viu, travou. Isso aí, Caio. Dá um tapa nele. Irmãos, por último, domingo é o dia do Senhor. Nós separamos esse dia para descanso, adoração e serviço da obra. Aqueles que trabalham, eu vou reforçar, que trabalham no domingo, ou tem outro compromisso, que não possam ter a adoração comunitária, o descanso e a adoração em família, separem um outro dia da semana para isso. E aqueles que têm a disponibilidade, assim, não deixem de priorizar a adoração comunitária. Tá bom? O pastor Paulo falou algumas semanas aqui sobre congregar, cultuar junto. Não deve ser uma obrigação. É um bem, porque a gente precisa disso aqui. Tá bom? Quem tem isso, diga amém. Então, uma orientação em relação ao domingo, dia do Senhor. É lógico, se você pode viajar, viaje, leve junto, né? Mas se você trabalha no domingo, então, ou evite trocar o dia do Senhor por qualquer outra coisa, que não a adoração comunitária, a adoração com seus familiares e o serviço da obra. A outra coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: vir ao culto não é fazer parte da igreja. Nossa igreja é um bicho muito louco, né? Porque você tem o Mauro, a Lídia, as mães que moram em Interlagos, é isso, né? A Andréia mora em Interlagos, o pessoal mora em Diadema. Então, assim, a gente não é uma igreja que o pessoal mora aqui na esquina. Quem mora mais perto aqui, talvez Samuel, o André também não dá para ver a pé, né? Assim, amarrar, né? Assim, a casa, mas a maioria mora longe. A Thalita mora lá em São Paulo, as vidas moram aqui, mas assim, tipo, gente que mora na zona leste, então, nossa igreja é um bicho muito louco assim. Mas eu aconselho vocês, sempre que puderem, participem das programações fora do culto, porque é lá que a gente se conhece. Só para não saberem, a gente está montando um bicho aí para ter programação, não só para casais, mas ter para os solteiros adultos. Então a gente está tentando fazer assim, e a gente vai procurar vocês, mas participem, porque assim que a gente sai da plateia e vem para a comunidade, e igreja é comunidade, tá bom? Então, esse é um desafio para todos vocês. Que Deus os abençoe. Eu sei que hoje o Jamil faz aniversário, né? Alguém mais faz aniversário hoje? Ô, Jamil, você, Jamil, você é o Jamil, né? Eu tenho um neuro bom, dá uns remedinhos para usar ele bom. Vem cá, Jamil, que a gente vai lá com você. E como um bom árabe, ele vai dar uma oferta de amor para a igreja. O amor
Se você, alguém mais faz hoje, eu sei que a semana bastante vai. Mas a gente vai. Oi? Então não sei, tá bom? Cadê o Pedro? Eu amo vocês. Vamos lá, então, a gente encerra esse culto, que Deus abençoe vocês, tenham uma semana de vitória. Senhor, nós te agradecemos por mais um ano de vida do Jamil e porque se completa aqui na tua presença. Abençoe o Jamil, abençoe sua saúde, sua esposa, filhas, gêmeos, a neta, que a tua graça não falte sobre ele, que o coração dele seja sempre firmado no Senhor, esperançoso no Senhor e coberto com a tua graça. Nós te louvamos pela vida dele, em nome de Jesus, amém. Também te agradecemos, Senhor, por este culto, te agradecemos pela tua presença aqui. Colocamos no teu altar a vida de cada irmão necessitado. Abençoe e restaure completamente a Lívia, abençoe a Sandra, abençoe os demais irmãos que estejam enfermos, que a tua graça esteja sobre eles. Esteja com os nossos irmãos que estão viajando, aproveitando o feriado, que o Senhor guarde, que o Senhor nos abençoe. Toca cada um dos nossos corações. Nós pedimos que o culto não termine aqui, que durante o dia a gente esteja cultuando e adorando ao Senhor em nome de Jesus. Visita cada família representada, cada ministério desta igreja, cada pessoa que entrou aqui nesta manhã e que nos assistiu. Que a tua graça não falte sobre o teu povo, é a nossa oração em nome de Jesus e todos digam amém. Amados irmãos, que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre vocês, hoje, para tudo sempre, e em nome de Jesus, diga amém. Amém. Dê uma salva de palmas a Jesus.